E gravando. Boa Boa noite, noite. boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Ótima noite, ótima noite. Estamos aqui mais uma vez. Somos o grupo Saber e Conhecer. Mais uma vez, uma reunião para a gente elevar os nossos conhecimentos espirituais. Estamos continuando no livro de Urântia, né? Hoje vai ser a continuação de Adão e Eva, segundo o livro de Urântia. Hoje é dia 7 de maio de 2026. Vamos a uma oração, meu povo? Vamos Vamos lá. lá. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui esta noite para estudos de Sua palavra. Gostaríamos de agradecer a presença de todos nessa noite, físicos e não físicos, e vamos iniciar a reunião de hoje com a prece que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós ao teu reino de bondade e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a glória, a justiça e a majestade para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Eu vou lá colocar onde nós paramos. Compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhar. Chegando aqui. Com som. Compartilhar. Já estão vendo aí? Estão vendo? Tela? Sim, sim, estamos. Então tá bom. Vamos lá. Continuação. Aconteceu o experimentar o fruto do bem e o mal, a Eva se uniu a Cano. E o que eles falam assim, ela havia consentido em praticar a prática do bem e do mal, mas no sentido de que o bem é o cumprimento dos planos divinos, isso que é o bem. E o mal, o pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. É esse o ponto do mal. Então, Eva havia seguido as instruções muito criteriosamente por mais de 100 anos, e não lhe ocorreu que qualquer perigo pudesse estar vinculado às conversas crescentes e privadas com Sarapatati. Se você parar para pensar, porque é uma situação extremamente difícil, porque você está com Adão, conversando, e você vê a angústia dele também de ver que nada está caminhando no mundo. Alguém vem com uma ideia, você não, jamais vai poder ter a ideia que alguém está lá tentando te fazer uma cilada. Você tenta fazer alguma coisa para ajudar, acaba caindo na cilada. Bom, aí esse desenho aqui é ótimo. A reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo de uma tarde, não muito longe da casa de Adão. Coitado, além de tudo, perto da casa dele. E Eva nunca havia visto antes o belo e entusiasmado Cano. Ele era um magnífico espécime, com a herança de físico superior e do intelecto destacado pelos seus progenitores remotos, do corpo de assessores do príncipe. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto, né? E também tem outro detalhe: fora do jardim, a poligamia era uma prática comum. Só que o Adão e todos os seus descendentes, eles são monogâmicos. Isso é uma coisa que eles ensinavam, inclusive, à população, a parte da monogamia. Eles não eram poligâmicos. E aí Eva cedeu. Aí não tem mais o que fazer, né? E aí eles falam que quando ela compreendeu a falta, né, a vida celeste do planeta ficou em tumulto, e agora pela primeira vez Adão viu toda a história do plano longamente alimentado para acelerar a evolução do mundo. E o legal é que a consciência dele é que ele sentiu realmente
compaixão por tudo aquilo que tinha acontecido em relação a Eva. Essa que é a verdade, né? E a voz do jardim, o Solônia, reprovou pela desobediência. E que eles haviam desobedecido a instrução dos Melquisedeques e cometido uma falta na execução. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. Adão manifestou-se não piedade e compaixão pela sua companheira e não teve dúvida. No dia seguinte ele procurou Laota, a brilhante mulher nodita, e fez a mesma coisa. Porque aí, do mesmo jeito que a Eva caiu, ele também caiu. Mas o mais duro disso foi que o Adão ficou 30 dias fora. Ele perdeu um pouco a razão, perdeu um pouco a consciência, ficou vagando durante 30 dias, o que fez com que Eva tivesse um profundo sofrimento, e aí deve ter sido muito maior o sofrimento dela ter perdido Adão, não sabendo o que poderia ter acontecido com ele diante da falta. Imagina o sentimento de culpa que ela deve ter carregado por todo esse tempo, né? Quando souberam o que acontecera a Eva, os habitantes enfurecidos do jardim ficaram furiosos e desgovernados, declararam guerra ao assentamento nodita vizinho e mataram simplesmente todos. Todos, inclusive Cano. Caligasha teve êxito na sua ação contra Adão e Eva, mas não realizou seu propósito de levá-los à rebelião planetária. E com isso Adão e Eva caíram do seu elevado status de filiação para os seres mortais. E aí ela viveu até 518 anos e ele viveu 530 anos. O que aconteceu com a árvore da vida? Não tinha mais sentido. Como eles mataram todos os noditas, as outras tribos, quando souberam disso, vieram invadir o primeiro Éden, e aí foi uma destruição total. E depois, 4.000 anos depois, ele teve um afundamento gradual, que foi o que a gente viu lá no mapa. E aí ele foi para o fundo do oceano. Tá? Teve um terremoto e teve um afundamento gradual naquela parte do Éden. Pois bem, quando Adão recuperou a consciência, quer dizer que ele voltou para Eva tudo, eles não desistiram. Talvez uma das coisas mais tristes que tem acontecido, que o André sempre fala, é que de repente, 70 dias depois, chegaram os Melquisedeques e chegaram todo o comando aqui, e eles perguntaram para os filhos de Adão quem queria ficar, quem queria ir embora. Você imagina, para os pais, 2/3 dos filhos de Adão e Eva decidiram ir embora e 1/3 ficou com eles. O que significa ir embora da terra numa nave? Deixar os corpos, né? Então provavelmente eles viram os filhos morrerem na frente dele, entrarem na nave e ir embora, sem ser afinados e ir embora. Isso é realmente uma dureza. Só que eles não desistiram da missão deles e eles foram atrás do segundo jardim, numa determinação muito grande, que eles falam que é até uma das mais belas histórias de Urântia. Eles falaram, vamos recuperar isso daqui, de alguma maneira deixar a nossa herança para o planeta. E aí eles foram para o segundo jardim, que era a segunda opção. Aqui ninguém tem certeza disso, tá? Por isso que tá entre parênteses, que era entre o rio Eufrates e o Tigre. Então eles pensam que o segundo jardim poderia ter sido feito aqui, que era uma daquelas 3 opções que o Van tinha estudado antes do primeiro jardim. Quando, sem opor resistência, Adão escolheu deixar o primeiro jardim entregue aos noditas, ele e os seus seguidores não podiam ir para o oeste, pois os edenitas não tinham barcos adequados para tal aventura marítima. O único caminho aberto era o do leste, e assim foram nessa direção para tão agradáveis regiões entre os rios Tigre e Eufrates. E muitos daqueles que foram deixados para trás, mais tarde viajaram para o leste, a fim de juntarem seus adamitas no vale que seria o seu novo lar. Só que e nesse percurso até lá, nasceu Caim, que era o filho de Eva com Cano, e nasceu Sansa, que era o filho do Adão com a Laota. E ambos nasceram. Laota morreu
no nascimento da filha. Eva amamentou Sansa, a criança de Laota, a qual foi criada junto com Caim. Sansa cresceu, transformou-se em uma mulher de grande capacidade, tornou-se a mulher de Sargã, o chefe das raças azuis do norte, e contribuiu para o avanço dos homens azuis daquele tempo. Tá? O segundo Éden foi o berço da civilização durante quase 30 mil anos, para vocês terem uma ideia. Tempo pra caramba, né? Os povos adâmicos mantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de lá os seus descendentes para os confins da terra, e mais tarde, miscigenados já com as tribos noditas e sanjigues, ficaram conhecidos como anditas. Dessa região partiram os homens e mulheres que iniciaram os feitos dos tempos históricos e que tão enormemente aceleraram o progresso cultural de Urântia. E aqui que é bonito, ó. O heroísmo demonstrado na liderança do segundo jardim constitui um dos épicos mais extraordinários e inspiradores da história de Urântia. Quer dizer, apesar deles terem falhado, eles fizeram um belíssimo trabalho e os filhos deles, de Adão e Eva, também seguiram esse trabalho brilhante que eles fizeram. Quer dizer, estava no sangue deles, né? Essas almas esplêndidas nunca perderam completamente de vista o propósito da missão deles. E aqui é interessante, porque algumas vezes essa expansão esgotava a sua própria cultura. Quer dizer, eles mandavam o pessoal para fora, para os outros povos, mas esses povos superiores sempre conseguiam reabilitar-se. E aqui tem uma pequena genealogia dos filhos de Adão e Eva. O que aconteceu com eles? Na primeira parte você tem o Adão e Eva, material, e eles tiveram Adãson, que foi o primeiro filho nascido no jardim, depois Abel, primeiro filho nascido no segundo jardim, Edenson, segundo filho nascido no primeiro jardim, e Jansad, que foi o sucessor de Adão. Sete, que foi casado com X, deu vida a Enoque, que começou a missão estrangeira do sacerdócio setita. Já a união de Eva com Cano deu quem? Caim, que casou com Remona e que teve um filho do nodita chamado Enoque. Por sua vez, Laota casou-se com Sargã e que fez todo aquele trabalho, e também teve uma mistura de Adão com as mulheres mais fortes selecionadas das tribos noditas para criar a raça andita. E aí aqui a gente entende a questão de Caim e Abel. Qual que é a questão de Caim e Abel? Abel era filho de Adão e Eva. Caim era filho de Eva com Cano. Um cuidava especificamente de animais e o outro cuidava especificamente da agricultura. E nesse meio tempo, Abel sempre criticava Caim e principalmente o lembrava, e ele se sentia mal por si só, por ser um filho não original de Adão e Eva, teoricamente, né? E Abel tanto fez, que Caim resolveu matá-lo. Bom, e aqui a gente tem a suposta queda do homem, o gene adâmico e a lenda da criação. Obviamente que Adão e Eva caíram do seu estado elevado, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a queda do ser humano, como é falado principalmente pela religião católica. O homem não caiu. Nós continuamos numa escala progressiva de evolução. Quem efetivamente caiu foi Adão e Eva. A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta aos povos de Urântia haja malogrado, as raças mortais têm tirado imenso proveito da contribuição limitada que Adão e a sua descendência deram à raça de Urântia. Portanto, não houve uma queda efetivamente do homem, né? E o mais interessante é que um estudo realizado por 9 cientistas da Universidade de Chicago, e não só por eles, mas por outras pessoas também na Europa, eles encontraram um gene chamado microcefalin, que é um gene regulador do tamanho do cérebro, que continua a evoluir de forma adaptativa nos seres humanos. E quando eles estudaram esse microcefalin, eles chegaram à conclusão que ele surgiu há cerca de 37 mil anos atrás. Então eles falaram assim que ele foi implantado no ser humano, que eles não sabem como que ele chegou lá,
mas que a origem deste gene dentro do ser humano é de 37 mil anos. Exatamente, curiosidade ou não, isso daqui junta com a vinda do Adão e Eva para o nosso planeta. E a lenda da criação, que a gente conversou, que foi em 6 dias, foi baseada na tradição de que Adão e Eva haviam demorado exatamente 6 dias no seu estudo inicial do jardim. A escolha do 7º dia para adoração foi totalmente incidental, quer dizer, não tem nada do 7º dia ter que ser dedicado à adoração, em nenhum instante foi feito isso, falado isso, né? E a lenda de que o mundo foi criado em 6 dias veio bem posteriormente, de fato surgiu mais de 30 mil anos mais tarde. Um aspecto da narrativa, o repentino surgimento do Sol e da Lua pode ter tido origem nas tradições de que o mundo haja outrora emergido subitamente de uma nuvem densa de partículas diminutas do espaço, que durante muito tempo havia obscurecido tanto o Sol quanto a Lua. Quer dizer, era uma condição meteorológica daquele tempo. Então o pessoal acha que isso daqui veio do nada. E a história de que ela foi criada na costela de Adão é uma condensação confusa da chegada adâmica e da cirurgia celeste ligada à troca de substâncias vivas associadas à vinda do corpo de assessores do príncipe planetário mais de 400 mil anos antes. Então não existe essa história da costela de Adão. Acabou. Inesperado, mas acabou. Olha, a ideia disso daqui foi exatamente... É muito transcrição do livro, eu fiz por gosto, porque isso é uma história, e é difícil contar uma história, eu não sou bom contador de história. Só que o fato de ler o livro, pelo menos isso daqui vai dar uma ideia para as pessoas que olharem, ter uma ideia geral, porque você tem muitos capítulos no livro, pelo menos aqui você tem uma ideia, e tem o que eu achei legal de fazer esse trabalho, foi justamente colocar a parte da localização do jardim, a parte do gene, o que acontece, que isso daqui ilustra um pouquinho mais daquilo que estava lá. E aí, pessoal, voltando, 1, 2, 3, só um minuto. Hoje foi rápido, mas fala uma coisa, foi complicado, hein? É muita informação, É, muita informação. né? Foi curto, mas a informação é muita informação, muitos nomes, não dá para pegar tudo. O que eu entendi, assim, mais ou menos, né? Que, lógico, Eva foi ludibriada, né? Coitado de Adão, ficou É. meio doidão, sumiu por alguns dias aí, né? E Ele Eva se resolveu meio que montou. se vingar, né? Isso que ele também saiu contra a mulher e acabou. Aí também saiu contra a mulher depois que voltou, mas depois saíram do jardim, porque a voz do jardim lá já, né, vamos dizer assim, condenou, rejeitou, eles foram para o segundo jardim e a coisa continuou. E eu só não entendi que esse povo do jardim declarou guerra. Nossa, os filhos de Adão e Eva É, mataram toda uma raça de nodita, né? É estranho isso, né? é Complicado. estranho. Eu também achei estranho. É complicado. Mais Uma ou coisa que menos me isso, chamou a né? atenção foi de Caim ser filho de Eva com Cã. Um cano, é. Viu? É. E o Abel era provocador, hein? Era Ô, provocador. menino, devia provocar o outro, encher o saco. Você não é filho do Adão, você não é É. filho do Adão. Aí o que que deu? Uma hora ele É, cansou. um provocou o outro. Olha, que coisa. Quer ver? É complicado o negócio aí. E É aí, Tiana, complicado. qual é o seu resumo aí? Eu fiz algumas anotações. Ele começa falando sobre a conspiração de Caligástia, a tentação de Sim, Eva. sim, E ele diz assim: a reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo, não longe da casa de Adão, e Eva cedeu. Depois ele fala sobre a compreensão da falta, né? Que Adão ele compreendeu Eva, ele compreendeu, mas durante 30 dias ele ficou vagando e fez o mesmo. Caligástia teve êxito na armadilha. sim, É, depois ele comenta, né, que Eva morreu com 518 anos e Adão com 530.
Uhum. Adão recupera a consciência e foram atrás do segundo jardim, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, Nasce, eu, pode eu Fala. só falar. queria parar nesse ponto aí. O Enoque, que a gente sempre fala do livro do Enoque, ele é da descendência de Caim, não é de Adão. Não, tem dois Enoques Eva com também. Caim. Não, tinha Hã? Tem dois dois Enoques. Enoque. Tinha um de Adão e Eva e E o outro Ah, de do depois. Caim. Ele falou em ah, dois então tem Enoques. dois Enoque Tem naquela. dois. É, meio complicado ali. Então É. eu Ele, tinha entendido que ele tinha quando vindo ele de vai, Caim. então, quando ele vai para É. aquela parte do Sete, que é da Uhum. linhagem do Adão e Eva, tem o Enoque. Tem o Enoque. E Ah, tem o entendi. Enoque Então, também na É um linhagem nome de repetido, Caim. um nome repetido só. nome repetido. Então tá bom. Vai, Tia Ana, continua. Adão recuperou, né, a consciência e eles foram atrás do segundo jardim, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Interessante isso, É. né? Que curiosa para Na, saber o local é, exato, porque tem uma interrogação, mas nem eles sabem. nem ele sabe. É. Nasce Caim, filho de Eva, com Cano. A Sansa era filha do Adão. O segundo Éden foi o berço da civilização por 30 mil anos. E aí ele fala, né, no finalzinho, que apesar deles falharem, né, Adão e Eva, eles cumpriram, na verdade, eles executaram uma belíssima missão, apesar de falharem. Caim, filho de Adão e Eva, e Abel, filha da Eva, com Cano. E aí a gente já viu, eles eram só irmãos por parte de De Mãe. 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 Obviamente que Adão e Eva caíram, mas a raça humana não caiu e continua em profunda evolução. E aí ele cita, né, que cientistas encontraram um gene que surgiu há 37 mil anos atrás e possivelmente foi implantado no ser humano. Eles não sabem como. E aí ele fala, né, que não existe a história da Eva ter sido criada da costela de Adão. Foi curtinho hoje. Foi Foi curtinho, curto, mas foi muita coisa, profundo. né? É. É muito Outra profundo. coisa interessante é que eles eram monogâmicos. Sim. É. Apesar Os da filhos de poligamia Adão e ser Eva, comum mas na os outros época. povos eram Eram poligâmicos, né? poligâmicos. É. É. E a história aí no final aí que a gente tem que prestar atenção também é que a Terra já era povoada, né? Já era povoada, tinha outras tribos, tanto é que É. matou lá toda a tribo dos Noditas lá, né? É. Então já existia muita gente. Então, Da assim, onde veio o Cano, né? a história de É. Adão e Eva é mais um marco mesmo do que Ah, sim, eu eles acho que é chegarem. para trazer uma nova raça para o É. planeta, né? Aí já existiam as outras raças, podiam ser até menos evoluídas, mas Sim, existiam. mas existiam. É gozado que É. se eles tivessem seguido assim, aí a gente tem que se perguntar, se eles tivessem seguido o planejamento deles, como que seria isso? Porque se Adão e Eva não iriam se misturar com nenhuma raça humana, e teoricamente ninguém da linhagem deles, eles iam ser uma raça à parte, né, na Terra. É, É estranho isso também, né? é, Porque você vê, essa genética aí que teve essa mistura há 37 mil anos, dá-se a entender que foi porque houve a mistura de raças. E aí apareceu isso, sim. esse implante desse novo DNA, genoma. Mas e se Uhum. eles não tivessem caído, teoricamente? Qual que era o projeto inicial? Isso para mim ficou na Uma dúvida. dúvida. É. Teríamos raças diferentes, uma raça mais elevada e as outras menos elevadas? Para aprender com, e assim, não se misturar. Aí fiquei na dúvida com relação a isso. É Qual era complicado. É, a o gente tem que ver projeto? isso aí de novo, né? Rever e rever, porque é muito nome. Ainda mais aquele mapa Árvore de genealógica. árvore É. genealógica lá é Vê na complicado de inteligência entender, assim. artificial, Verdade, Wilber. segundo o livro de Urante, Árvore se Adão genealógica. É, que aí ele vai pesquisar no livro, né? Ficou essa é, dúvida, né? O que será que teria é. Deixa eu acontecido? ver. Vai falando aí que eu vou procurando aqui para não ficar pausado. Eu vou dar uma procurada aqui. Deixa eu ver. Uhum. Porque para mim ficou a dúvida disso. Eu falei, ué, É, também é. Fiquei em dúvida de um monte de coisa aí. Um monte de coisa eu tive dúvida. Tem que ver qual e seria rever o isso aí de novo. projeto, né? É.
E eu acho que depois dessas raças aí vieram outras misturas também, eu imagino, né? Trazida de outros planos para cá, né? Além daquelas raças que existia, misturou a raça adâmica, misturou com os outros povos, aí vem filho daqui, filho de lá, filho de... Por isso que hoje nós temos, Tantas vamos raças. dizer, negros, pigmeus, os amarelos, os vermelhos, que são os índios, né? Temos várias raças. Os que têm olho puxado, os que são mais baixinhos, que têm quase 2 metros. Então, tem várias raças que eu acho que depois disso vieram ser implantadas ou faziam parte dos demais tribos que não eram de Adão e Eva, né? É, Falta um pedaço para a gente poder juntar essas coisas, Juntar, né? né? Mas então, é muito bom, foi muito bom. Dá para refletir isso aí, dá para parar, pensar, né? E tentar Sim. refletir essas coisas aí. sim, sim. Apesar de curto, a gente pode estudar de novo semana que Sim, vem, com certeza. né? A gente pesquisa e estuda novamente, por que não? Eu vou pôr aqui, ele não encontrou lá o livro, porque eu nem sei onde está, no qual drive está, mas ele foi na internet lá e buscou. Eu vou botar aqui, vocês escutam, é mais fácil do que eu ler. Uhum. Seus arquivos do Google Drive. No entanto, com base no conteúdo geral desta obra, posso explicar qual era a missão de Adão e Eva segundo a cosmologia de Urantia. De acordo com o livro, Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos da Terra, mas sim elevadores biológicos, conhecidos como um filho e uma filha materiais. O objetivo de Adão e Eva em Urantia. O propósito fundamental da sua vinda a este mundo, chamado de Urantia, era melhorar as raças humanas existentes através de dois pilares principais. 1. Melhoria biológica. Eles deveriam multiplicar a sua própria linhagem, a raça violeta, e gradualmente permitir que esse plasma germinativo superior se fundisse com as raças humanas da Terra. Isso serviria para aumentar a capacidade intelectual e a resistência física da humanidade, acelerando a evolução biológica. 2. Liderança espiritual e civilizacional. Adão e Eva tinham a missão de estabelecer um novo padrão de cultura, educação e governo. Eles deveriam servir como governantes visíveis e guias espirituais, ajudando a humanidade a transitar do estado de barbárie para uma civilização baseada em valores espirituais elevados e no reconhecimento da paternidade de Deus. O plano do Jardim do Éden. Eles estabeleceram o Jardim do Éden como um centro de cultura e um modelo de civilização. O plano era que, ao longo de milênios, a influência do jardim se expandisse por todo o mundo através da educação e da mistura racial controlada. O erro. A queda. O livro descreve que a missão não foi totalmente bem-sucedida porque Adão e Eva ficaram impacientes e tentaram antecipar o processo de mistura racial antes que a sua própria linhagem fosse numerosa o suficiente, o que resultou na perda do seu status imortal e na interrupção do plano original de elevação planetária. Se você tiver o arquivo com outro nome ou em uma pasta específica, posso tentar procurar no... É isso. Aí, Agora ficou aí foi claro, bem, eles ela iam, eles resumiu aí. iam, eles iam eventualmente fazer uma mistura. Sim, Vamos eram dizer. elevadores biológicos, como fala É, no livro de Urântia mesmo, é isso mesmo. então assim, Era não, para melhorar eles só, as o raças do erro planeta. deles é que eles anteciparam as coisas e Por causa de Caligácea. Cariaço, exatamente. Caligácea era o príncipe planetário da rebelião lá de Lúcifer, né? É, Então, o nosso planeta está atrasado graças a esses erros e esses seres que se passavam por Deus, né? Naquela época. é. Mas foi interessante. E esse resumo aí da IA elucidou bem também. Foi Eu acho que esclarecedor, tirou né? muita dúvida É. também. Sim, É sim, sim. esclarecedor. É mais ou menos isso. Eu sei que eu tenho o livro de Urântia em algum drive aqui, que agora eu não sei onde está, porque aí ele consegue ler direto do livro, né? Do Mais livro, é. fácil. Uhum. Sim. Depois eu acho. Enfim, Mas Eu isso aí já passei. basta. já, Isso já, já aí já está esclareceu para mim. interessante. Porque eu fiquei nessa dúvida, porque assim, eu vi que tudo desabou quando eles se misturaram. Então eu falei assim, ué, mas então o objetivo não era se misturar? E agora esclareceu, eles tinham que primeiro fazer esse centro cultural, multiplicar e começar
a ter as pessoas em volta, entendendo um pouco de espiritualidade, etc. E aí depois começar gradativamente a raça começar a se misturar. E É, isso ia nos elevar lá em cima. E a gente perdeu muito é, tempo, né, com isso tudo, enfim. é. E que a raça humana, que, né, a gente não sabe se faz parte ou não, se já é mistura ou não, nunca caiu. Ela vem sempre Não. evoluindo. Então eu Devagarzinho. vejo É. assim, aqui, quando a gente fala lá, brincam sempre aqui do Quiron e etc., a Terra era um Quiron. Então, Sim, 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 era vai evoluindo. É. basicamente selvagem, as pessoas se matavam, enfim, era um Quiron. E aí vem evoluindo e essas raças acabam vindo para poder melhorar aquelas pessoas que estavam ali. É É isso. verdade. E sabe o que eu sinto também? Ah, Que hoje em dia, esse total da raça, essa mistura de raça que somos nós, os adâmicos, os não adâmicos, os viventes no planeta Terra, estamos no momento exato que deveria ter acontecido lá, 37 mil anos atrás. Acho Hum, que a gente está evoluindo agora e o planeta vai evoluir com a gente. Quem vai, vai, quem não vai, fica. Não hum, vou dizer que fica aqui, fica na terceira dimensão, né? sim. E aí, acho que nós estamos nessa fase, na essa fase. transição que deveria ter acontecido naquela época. Mas, porém, entretanto, atrasou por causa desses determinados fatos, e hoje nós estamos indo para a transição, que logo em breve está por aí, né? Está às portas de O acontecer. que a gente entende é que, assim, isso aconteceu quando eles vieram, era 37 mil anos atrás, ou seja, a gente está atrasado aí uns 30 mil, vai, Uns 30 mil anos, mais ou menos. mais ou menos. Não é É. nada, não é Mas nada, chegamos, não estamos é chegando na nada. transição. Espero É. que a gente passe nos próximos O que são testes. 37 mil anos para a E eternidade? outra, outra Quantos É coisa, verdade. anos? outra coisa interessante que ele falou ali, a gente também ninguém comentou, é que os 2/3, né, dos Dos, adâmicos dos, foram embora. é. Por E embora, esse embora significava deixar o corpo físico aqui, entraram Sim, numa sim. nave, isso é também interessante, uma nave, É. né? Aham. Uma nave para coletar espírito, alma, né, digamos assim, para poder Isso. ir. Então, assim, não é que ele virou espírito e foi para um lugar. Eles entraram numa nave como energia, né, espírito, alma, para poder ir para algum outro lugar. Que Acho que nem... um planeta, eu acho que um pouco melhor do que estava naquela época. Eu vou E, pesquisar aqui depois. é, e o que eu acho também é que hoje existem grandes naves, cidades aí esperando espíritos da Terra, né? Saírem, porque não vai existir mais umbral, não vai existir mais nada numa quinta dimensão, né? E esses Quarta, espíritos né, vão ser Ney? levados para outros planetas de terceira dimensão, né? Então agora Não vai existir a quarta a dimensão, não é evacuação isso? agora é o contrário, a Hein, tio? evacuação agora é dos espíritos que não vão ficar na Terra. Tio, não vai existir a quarta dimensão, é isso? Não, nós vamos Nem direto para a... a quinta. Vamos para a É porque a quinta. Então, quarta a dimensão quarta é a dimensão é dos espiritual. espíritos, né? É, nós vamos estar num patamar. Nós, até parece Ou que nós. quinta Eu estou ou querendo ir. terceira em outro Eu quero lugar. ir. Eu também É, quero. Ou eu quinta também estou querendo ir. dimensão, ou a gente É, evolui e vai para a quinta, ou a gente fica na terceira e vai para outro ou a gente local, vai né? ser exilado, A como já quarta não, aconteceu. aquela, É, o umbral diz que não vai existir mais, né? não vai existir mais. É. Então é É, isso, gente. Vamos fazer a prece de vamos Não encerramento. fazer sei a se Faltam oração vai, 3 de não sei se vai minutos. encerramento dar aí. tempo, mas Não, dá que tempo ainda vale assim. sim. Tem Intenção, 3 né? minutos, dá Então tempo. vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e vamos finalizar essa reunião maravilhosa e abençoada com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Olha, Amém. deu Graças a tempo. Deus. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigado pelo dia de hoje, hein, pessoal? Obrigado Obrigado. mesmo. Obrigada a nós. Muito bom. Fiquem com Gratidão, gratidão. Deus.